Coloquei as sacolas pesadas do mercado em cima da mesa da cozinha, já irritada, decidida a me livrar de uma vez por todas daquele velho tapete esquecido no armário, como se junto com ele eu pudesse apagar tudo o que vivi naquele casamento. Puxei com força, o tecido enganchou, rasgou, e quando finalmente caiu no chão, algo deslizou de dentro dele e bateu no piso. O som foi seco, metálico. Meu coração disparou. Me abaixei devagar, e no instante em que toquei aquilo, um arrepio percorreu meu corpo inteiro, porque eu entendi que aquilo não estava ali por acaso e que alguém nunca quis que eu encontrasse. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. O salão de beleza estava muito movimentado naquele dia. Mal uma cliente saía, outra já se sentava na cadeira. Algumas senhoras imploravam para ser atendidas sem hora marcada. A recepcionista Kátia mal conseguia responder a todas, a quem dispensar, a quem encaminhar para o cabeleireiro certo. Era a agitação típica de véspera de feriado. Amanhã, 8 de março, todas as mulheres de todas as idades queriam estar deslumbrantes. As cabeleireiras faziam seu trabalho de forma monótona, só se ouvia o snip das tesouras e o ronco do secador. Enquanto trabalhavam, as clientes conversavam. Além do corte normal, você quer franja fina ou prefere mais volume na nuca? Surgiram também conversas sobre o que cada uma prepararia para a mesa de festa ou que presente havia encomendado para o marido. Oi, eu disse pro meu que não queria aquelas tulipas, contava uma das senhoras com papel alumínio na cabeça. Já enjoei. E de que adianta? Pelo preço, dá para comprar uma frigideira decente. Uma frigideira? Riu a cabeleireira Júlia, uma moça bem jovem. Não, eu quero flores de verdade. Pode ser que durem pouco, mas são bonitas. É 8 de março, afinal. A frigideira pode ser comprada em outro momento, qualquer dia. De jeito nenhum, querida, interveio uma senhora mais velha de outra cadeira. Uma boa panela é um ótimo presente, e o qualquer dia pode nunca chegar. O meu velho me deu uma panela de pressão nova no ano novo. Eu mesma pedi. Ah, o frango com legumes que sai nela é uma maravilha. A vida toda achei que fazia bem, mas nessa panela fica melhor do que nunca. A conversa derivou naturalmente para quais pratos eram indispensáveis na mesa de festa. Maionese de legumes e frango assado lideravam as preferências. Ana ouvia tudo em silêncio, movendo as tesouras com energia. Sua cliente também participava ativamente da conversa e tentou algumas vezes envolvê-la, mas ela teimava em ficar calada. 8 de março, o Dia da Mulher. A bela metade da humanidade na expectativa dessa atenção obrigatória por parte dos seus homens. Mas Ana não tinha ninguém de quem esperar essa atenção. Talvez o genro do interior ligasse para parabenizá-la. Ou o vizinho, eternamente meio bêbado, que ao cruzar com ela no corredor diria um protocolar: Feliz feriado. Havia meio ano que Ana estava divorciada. Ela mesma havia expulsado o marido, e ainda doía muito. Tinham vivido juntos quase 25 anos e se preparavam para as bodas de prata. A filha já era casada. Parecia que era só viver e ser feliz, mas tudo havia tomado outro rumo. Ana terminou com a última cliente, arrumou o posto de trabalho e foi embora mais cedo do que as colegas, que ainda ficaram para abrir uma garrafa de espumante. Mas Ana não estava com ânimo para isso. Ela saiu para a rua. Já estava anoitecendo e um vento úmido e desagradável soprava. A mulher puxou o gorro até as sobrancelhas e levantou o capuz do casaquinho fino. Havia se apressado em trocar de roupa para o clima de primavera. Hannah apressou o passo em direção ao ponto, na esperança de que sua condução chegasse logo. Podia até pegar um resfriado com esse vento cortante, e como se alguém tivesse escutado seus pensamentos, em menos de 1 minuto, chegou o ônibus com um único lugar vago. Ana entrou na hora certa, sentou-se e apoiou a testa no vidro, perdendo-se em pensamentos sobre o passado. Tinha se tornado um hábito recente. Só pensava no passado, percebendo que nada mais poderia ser recuperado e que a vida, provavelmente, já havia passado.
Era uma tristeza. Triste por não ter se tornado o que sonhara. Triste por ter encontrado a pessoa errada. Doloroso saber que nada mais podia ser corrigido. A única coisa que aquecia seu coração era sua filhinha Paulinha, inteligente e linda. E, no entanto, houve um tempo em que Ana achava que sua vida seria a melhor de todas. Na infância, sua mãe e a avó eram loucas por ela. Cresceu com amor e cuidado. A mãe trabalhava como enfermeira numa unidade de saúde. A avó era funcionária exemplar da área de educação. Havia trabalhado a vida toda numa creche, sendo diretora por muitos anos. A pequena Ana sonhou primeiro em ser educadora como a avó, mas um dia, ao visitar o trabalho da mãe, decidiu que seria médica. Talvez tivesse sido assim, se não fossem algumas circunstâncias. A avó faleceu quando Ana cursava o 9º ano, e a mãe morreu quando a moça terminava o ensino médio, atropelada por um motorista bêbado numa faixa de pedestres. E Ana ficou sozinha no mundo. Nunca conheceu o pai. A mãe jamais falara nada sobre ele. Ana sempre pensou que um dia teria uma conversa franca com ela, mas nunca chegou a ter. Depois de tudo aquilo, a moça estava longe de pensar em faculdade. Fez as provas de qualquer jeito, perdeu o prazo para entrega de documentos, e quando finalmente voltou a si, percebeu que precisava seguir em frente de alguma forma. Afinal, era preciso ganhar o pão. Começou como lavadora de pratos, depois concluiu um curso de cabeleireira e passou a deixar as pessoas mais bonitas, esquecendo o próprio sonho. Ana conheceu o futuro marido aos 19 anos, numa roda de amigos em comum, no aniversário de alguém. Marcelo era comunicativo, gentil, sabia cortejar e era médico, clínico geral numa unidade de saúde do bairro. Logo no começo do namoro, Ana havia confessado que também sonhara seguir a medicina. Você ainda tem muito tempo pela frente, sorria Marcelo naquela época. Com certeza vai ser médica e aí seremos colegas. Mas colegas nunca se tornaram. O romance entre eles surgiu rapidamente e logo evoluiu para algo mais próximo. Em menos de 1 ano, marcaram o casamento. Ana não tinha a menor dúvida de que havia encontrado o seu destino. E Marcelo também parecia satisfeito e feliz, mas seus pais, que moravam no interior, demonstravam certa dúvida. Seria Ana uma boa parceira para o filho? Ele era médico, afinal, e ela, uma simples cabeleireira. Não, eles não expressavam a insatisfação abertamente. As ressalvas apenas pairavam no ar, nas ligações telefônicas, nos encontros discretos, quando os dois foram passar o Réveillon com eles para se apresentarem. Como se dissessem, Aninha, que simplicidade encantadora a sua. A moça percebia tudo, mas tentava não dar muita importância. Ela iria viver com Marcelo, não com os pais dele. No entanto, eles logo se acalmaram quando foram fazer a visita de retorno. O apartamento que Ana herdara da mãe e da avó era respeitável. Isso ninguém podia negar. No centro da cidade, com pé direito alto, precisava de reforma, mas isso era detalhe. Só tinha 2 quartos, mas eram espaçosos. Enfim, quando o casamento se aproximou, os pais de Marcelo aceitaram a escolha do filho e até ajudaram na organização do evento. E depois tudo correu muito bem. Ana era a mais feliz do mundo, e quando nasceu a filhinha Paulinha, pareceu que não havia família mais perfeita no mundo inteiro. Marcelo era muito dedicado ao trabalho, mas o tempo livre sempre dedicava à esposa e à filha. Passeavam juntos no parque. Quando Paulinha cresceu um pouco, iam com ela a parques de diversão e ao circo. Ana se esforçava para ser uma esposa e mãe exemplar. Cuidava de si mesma, dedicava-se à filha. O marido estava sempre de camisa bem passada. A casa em ordem perfeita, com comida gostosa. Ana ficou com Paulinha até os 3 anos. Depois voltou a trabalhar no salão que ficava perto da unidade de saúde do marido. Muito conveniente. De manhã levavam a filha à creche e seguiam para o trabalho. À tarde, Marcelo buscava Ana. As colegas invejavam Ana de forma genuína. Que marido lindo, atencioso e ainda por cima médico. Só a cabeleireira mais velha, Teresa, torcia o canto da boca e dava uma risadinha. Certa vez disse diretamente: Ana,
seu maridinho ainda vai se mostrar em toda a sua glória. A jovem apenas a olhou com estranheza e não respondeu nada. Decidiu que Teresa tinha dito aquilo por maldade. Afinal, ela era uma senhora muito sarcástica. E aí aconteceu o primeiro choque. Uma moça jovem marcou o horário no salão e caiu com Ana. Ela a sentou na cadeira. Perguntou gentilmente o que queria. A cliente a olhou com curiosidade. Mostrou onde cortar e como. Tudo ia bem até o telefone dela tocar. Ana foi buscar o aparelho na mesinha e entregou à cliente. Ah, Marcelo, a moça disparou animada. Eu tô no salão, sim. Ah, você ainda tem mais 2 atendimentos? Tudo bem, tudo bem. Quando eu sair, te ligo. A gente se encontra naquele café. Ana continuava a mover as tesouras com naturalidade. Havia tantos Marcelos no mundo, mas por algum motivo, as palavras da cliente a deixaram em alerta. É que, ao entregar o telefone, ela viu o nome de quem ligava. Meu amor. E a voz na linha parecia com a do marido. Ela cortou o cabelo da moça normalmente, mas ficou pensativa. Quando a cliente saiu do salão alegremente, Ana avisou à dona que precisava sair e foi atrás dela. A cabeleireira Teresa a seguiu com o olhar. Ou pelo menos, foi o que Ana achou ao se virar na saída. A cliente ia à sua frente batendo salto. Ana a seguia à distância. Num certo momento recuou involuntariamente. Vindo em direção à moça apressado, estava exatamente seu marido. Correu até ela, deu um beijo, disse algo sorrindo. E então olhou para o lado e a viu. Ana empalideceu, se afastou da acompanhante e veio em direção à esposa. Mas ela correu de volta para o salão. Marcelo entrou em seguida tentando explicar, se justificar. Disse que ela havia entendido tudo errado. Como entender de outro jeito, se ela o viu abraçando outra mulher na sua frente? Quero o divórcio, gritou Ana. Marcelo murchou, murmurou algo e saiu do salão sob a condenação silenciosa de todos os olhares femininos. Depois, todas tentaram consolar Ana, que chorava copiosamente sem conseguir se conter. Foi então que a própria Teresa lhe disse palavras sábias. Ana, não tome decisões no impulso. Você estava gritando em divórcio aí. Isso é bobagem. Você tem uma filha crescendo, ela precisa de pai. Outras crianças têm pai. A dela não vai ter? E homem é homem. São todos assim. O meu você acha que não traía? Traía, e muito. E agora, um velho de quase 60 anos ainda fica olhando para as mais novas. Aguentar, e vai passar. Teresa, mas como se vive com isso? Disse Ana entre lágrimas. Em silêncio, respondeu a colega baixinho e virou o rosto. Naquele dia, Ana foi liberada mais cedo. Voltou para casa já com tudo decidido na cabeça. As palavras de Teresa, ela não levou a sério naquele momento. Marcelo já estava em casa. Da cozinha vinha o aroma de algo assando. O marido apareceu à porta e disse com ar de culpa. Querida, eu resolvi fazer aquele frango com batata que você adora. Antes que Ana conseguisse dizer uma palavra, Paulinha veio correndo do quarto gritando, Mamãe chegou! E jogou-se nos braços dela. Fui buscar a filha mais cedo na creche, acrescentou Marcelo às pressas. Ana, que internamente já estava pronta para uma briga, ficou sem ação. Como criar confusão na frente da criança? Não disse uma palavra ao marido, foi ao quarto da filha, brincou com ela. Mas os pensamentos estavam em outro lugar. Depois, Marcelo os chamou para a mesa. A mesa estava posta. Além do assado havia suco, vinho, frutas e um buquê de flores, que ele entregou a Ana com embaraço. Ela pegou o buquê e o colocou no parapeito sem qualquer emoção. Marcelo mesmo foi colocá-lo num vaso com água. A refeição foi silenciosa. Quando a filha terminou de comer e correu para o quarto, eles continuaram sentados, sem trocar uma palavra. Ana, eu quero explicar tudo. Marcelo quebrou o silêncio. Explicar o quê? Sua traição? Respondeu Ana com raiva. Não houve traição, essa é a Simone. Ela é enfermeira do consultório ao lado, já faz um tempo que ela tenta me conquistar. Sabe que sou casado e arranjou tudo de propósito, disse Marcelo apressado. Descobriu em que salão você trabalha e foi lá de propósito.
Eu só precisava ligar para ela por causa do trabalho. E por causa do trabalho, você está salvo na agenda dela como meu amor? E o beijo foi por motivos profissionais? Perguntou Ana, entornando os olhos. Não teve beijo nenhum, respondeu Marcelo envergonhado. Eu vi. Ana levantou a voz. E aí ela explodiu, como se uma represa tivesse rompido. Ela gritou, acusou, chorou. Marcelo torceu as mãos. Jurou que era tudo um mal-entendido. Depois admitiu que aquilo não se repetiria. Ah, não vai se repetir, exclamou Ana. Você está certo. Não vai, porque eu vou pedir o divórcio. Fora daqui. Vai embora. Ana, não seja impulsiva. A gente tem uma filha, murmurou Marcelo. Eu crio ela sozinha. E você? Não ouse mais aparecer para ela. Pegue suas coisas e suma. Nesse momento, Paulinha entrou correndo na cozinha, assustada. Ela devia ter uns 5 anos. A menina aparentemente entendeu que a mamãe estava mandando o papai embora. Gritou, chorou. Eu não quero que o papai vá embora. Ana tentou acalmá-la. Marcelo também tentava, mas Ana não o deixava se aproximar da filha. Então aconteceu algo terrível. Paulinha começou a ter convulsões. Ana ficou apavorada. Marcelo tomou a criança nos braços, fez algum procedimento de emergência e chamou a ambulância. Paulinha foi levada ao hospital. Ana ficou com ela por vários dias internada. Depois, os médicos disseram que tudo havia ocorrido por causa do estresse e que o mais importante era não submeter a criança a situações assim. Do contrário, poderia evoluir para a epilepsia. Foi então que Ana compreendeu que simplesmente não tinha o direito de se entregar à mágoa. Perdoaria Marcelo, pela filha. Não porque havia esquecido, não porque havia deixado de sentir a dor, mas porque Paulinha precisava de um pai, e ela não podia ser a responsável por destruir aquilo. Eles se reconciliaram e a vida continuou. A felicidade pareceu voltar para casa, pelo menos na aparência. Marcelo voltou a buscá-la no trabalho. Eles iam juntos buscar a filha na creche e passavam o tempo livre reunidos. Com o tempo, tudo se acomodou e voltou ao ritmo antigo. Certa vez, Ana viu Marcelo com outra. Não a jovem Simone, aquela levianazinha, mas uma senhora refinada. Eles saíam de um café juntos. Houve cenas em casa, claro, mas em sussurros quando Paulinha dormia. E mais uma vez Marcelo jurou que aquilo não se repetiria. E Ana acreditou, mas depois vieram mais algumas discussões. Ana acreditou, depois já não acreditou mais. Simplesmente vivia com o marido pela filha. E só. Paulinha cresceu inteligente e linda. A saúde dela estava ótima. Depois do ensino médio, a filha passou numa universidade de administração na capital e saiu de casa. Voltava só nas férias e de vez em quando nos feriados. Ana e Marcelo faziam o maior esforço para mostrar que tudo estava bem entre eles. O esforço era muito mais de Ana, que mesmo depois de tantos anos ainda lembrava do horror que havia vivido quando a filha passou mal. Temia que aquilo pudesse se repetir. Quanto a Marcelo, ele seguia seu caminho tendo romance de vez em quando, com colegas ou com mulheres de fora, chegando até a não dormir em casa às vezes. Com os anos, foi se convencendo de que sempre ficaria impune. Ana aguentaria tudo. Na prática, viviam como vizinhos. Só diante da filha encenavam uma família feliz. Ana tentou algumas vezes abrir seu próprio salão, mas nunca deu certo. Ora, faltava dinheiro, ora faltava tempo. Marcelo continuou como clínico geral. Não era um mau médico, mas o salário por algum motivo nunca foi dos maiores. Ana ganhava mais do que ele. Ou será que ela simplesmente não sabia de tudo? Realmente não sabia. Mais tarde descobriu que Marcelo tinha uma segunda família às escondidas. Havia até uma criança crescendo por lá. Ana soube por acaso. Viu o marido com uma mulher jovem e um carrinho de bebê. Passeavam como ela, e Paulinha passeava um dia. Ela entendeu tudo sem nem se aproximar. Embora Marcelo a tivesse visto e ficado visivelmente nervoso. Naquela noite, Ana o questionou diretamente. A criança era dele? O marido não foi evasivo. Admitiu que a secretária do diretor da unidade de saúde havia tido um filho dele,
um velho conquistador. Com 47 anos e ainda assim. O diabo que não se aquieta, como se diz. Ana quis se divorciar ali mesmo, mas foi quando Paulinha ligou com uma boa notícia. Em um mês, receberia o diploma e iria ao cartório. Disse que ela e o namorado Daniel já tinham entregado os papéis. Vinham fazer uma visita. Vamos casar a filha e aí nos separamos, disse Ana secamente. E não quero ver mais seu rastro no meu apartamento. Presta atenção, respondeu Marcelo de forma surpreendentemente firme. Vamos dividir os bens. Eu tenho direito à minha parte do apartamento. A que parte? Perguntou Ana. Este apartamento foi herança da minha avó, antes do casamento, mas eu investi muito nele. Já consultei advogados. Você vai ter que me indenizar. O que você investiu? Ana sorriu. Pregou uns pregos na parede e tortos. Certo, pelos pregos eu te pago. E curiosamente, Ana não sentiu raiva nem dor. Tudo havia se apagado dentro dela. Ela encarava o divórcio iminente e as exigências do marido com uma calma absoluta. Estava tão cansada de tudo, como se já tivesse 100 anos. Mas havia o casamento da filha pela frente. Festejaram como se deve. Foram à capital, conheceram a família de Daniel. Tudo correu bem. Os jovens foram morar no apartamento da avó de Daniel. Paulinha e ele trabalhavam na mesma empresa e era evidente que se amavam muito. Na festa, Ana enxugava as lágrimas de soslaio, que a filha fosse mais feliz do que ela. E depois veio o divórcio. Claro que Marcelo não ficou com nenhuma parte do apartamento. Ele levou o carro, o televisor enorme e mais algumas coisas. Para Ana, esses detalhes já não importavam. Que levasse tudo. Só queria que ele saísse da sua vida. Quando Marcelo embalava as últimas caixas, Ana estava no apartamento, observando. A mulher mal conseguia acreditar que havia passado tantos anos com aquele homem mesquinho. Isso também é meu. Minha mãe me deu de presente de aniversário, disse ele, tirando da parede um quadro com paisagem marítima. Um quadro velho, com a tinta rachada em alguns pontos. Ana até sorriu, menos para jogar fora. E quando o marido foi embora, batendo a porta e deixando as chaves na cômoda, ela de repente começou a chorar. Estava sozinha. Toda a vida anterior parecia uma névoa, uma ilusão que de repente havia se dissipado. Para que ela havia construído aquele lar durante todos esses anos? Chorou um pouco, e depois uma raiva enorme tomou conta dela. Precisava se livrar de tudo que lembrasse o passado, o marido. Começou a jogar fora tudo que a irritava. A cortina do quarto, uma manta, alguns livros, vasinhos. Fez várias viagens até a lixeira com sacolas. Por último, foi o tapete. Um grande tapete na parede do quarto. Estava lá desde antes de Marcelo chegar. Era da avó. Ana tantas vezes quis jogá-lo fora, mas tinha pena. Afinal, era um tapete persa legítimo e também uma lembrança da avó. Mas naquela noite, no impulso, ela o arrancou da parede, pesadíssimo. Percebeu que já não tinha forças, então conseguiu apenas enrolá-lo e enfiar no depósito. Decidiria depois o que fazer. Por enquanto, ardia dentro dela uma sede de renovação. Adormeceu, pensando que no dia seguinte arrancaria todo o papel de parede e começaria a reforma. De manhã o ânimo já esfriara um pouco. Não arrancou tudo, começou pela cozinha, e foi em meio à reforma que a filha apareceu, que havia ficado sabendo pelo pai que os pais tinham se separado. Em vez de ligar, Paulinha veio pessoalmente trazendo o marido. "Mãe, vocês viviam tão bem", dizia a filha sem entender. "Por que aconteceu isso?" "Filha, isso já tinha acontecido faz tempo", respondeu Ana, mexendo a cola de papel de parede. "Só que seu pai e eu ficávamos calados." E contou tudo à filha como havia sido de verdade. Paulinha ficou em choque, assim como Daniel, que achava que os sogros tinham um relacionamento perfeito. Depois de processarem tudo, os jovens arregaçaram as mangas e entraram na reforma. Em uma semana, o apartamento de Ana se transformou. Tantos anos com o marido, sem conseguir fazer uma reforma, e de repente pronto. Papel de parede novo em todos os cômodos, piso novo no corredor, pinturas aqui e ali, caiação, até portas novas foram instaladas.
Essas com a ajuda de especialistas. Uma beleza. Paulinha e Daniel vieram na intenção de reconciliar os pais e acabaram virando equipe de obras. Paulinha concluiu. Se a mãe estava bem assim, que fosse. E o pai aparentemente também estava bem, embora ela ficasse um pouco ressentida com ele. Mas, e Ana? Por fora tudo bem, mas o vazio dentro dela só crescia. A consciência de que aos 45 anos havia ficado sozinha doía fundo. Naquele momento, sentada no ônibus, ela se lembrava das conversas no salão. Todo mundo seria parabenizado, todo mundo se preparava para o feriado, e ela ficava meio que de lado. Ao descer no ponto, decidiu entrar no mercado e comprar algo gostoso. Daria uma festa para si mesma. E de tanto se empolgar, acabou enchendo 2 sacolas. Saindo do mercado, ela se ralhava por dentro. Para que havia comprado tanto? 2 pacotes de suco, 3 tipos de queijo embutido, cogumelos e mais um monte de coisa. Mas por que havia levado o vinho, afinal? Feliz feriado. Sorriu um velhinho de jaqueta surrada, segurando a porta para ela. Obrigada, murmurou Ana e saiu para a rua com a bagagem. Para si mesma, sorriu com tristeza. Pois é, agora só velhinhos desse tipo a parabenizariam. Homens de verdade não a olhavam mais. Já fazia 6 meses que estava sozinha e não havia encontrado ninguém. Nem tentado, na verdade, mas ainda assim. Bem, ela não precisava de ninguém. Dava conta de tudo. Tinha uma vida nova. E então, sem saber porquê, lembrou do velho tapete que ainda estava no depósito. Dizem que ao começar uma vida nova, é preciso se livrar de tudo o que é antigo. Talvez esse tapete fosse o culpado de tudo. E Ana, arrastando as sacolas pesadas, decidiu com firmeza que chegaria em casa e se livraria daquele acumulador de poeira, e que amanhã, 8 de março, começaria uma vida nova de verdade. Seria como um sinal. No corredor do prédio cheirava, como sempre, a gato, a batata frita e a algo remotamente parecido com incenso. Ana franziu o nariz, apertou nas mãos as sacolas que puxavam para baixo e subiu a escada. Não, amanhã ela também teria seu dia de festa. E mais, com certeza amanhã ela encontraria alguém que mudaria toda a sua vida. No apartamento, ainda de botas e casaco, foi direto à cozinha, guardou as compras e foi até o depósito. O tapete estava encostado melancólico num canto, apoiado numa bolsa de viagem que pendurava num enorme prego saliente. Ana puxou o tapete com decisão. Ele caiu macio sobre seus ombros como um cisne pousando o pescoço. A mulher gemeu com o peso e deu um passo para fora do depósito. O tapete, como se tivesse entendido o destino que o aguardava, resistia em sair. Ana puxou com toda a força, e o bicho havia prendido naquele prego. Puxou de novo, ouviu um estalo, e o tapete veio dócil para seus braços. Já no corredor de entrada, ela o soltou sem querer, e ele caiu pesadamente no chão. Ana xingou baixinho e sentou-se exausta ao lado dele. E ainda tinha que arrastá-lo até a lixeira. Ela olhou tristonha para o rolo enrolado, para suas mãos vermelhas das sacolas. Mas não, precisava fazer aquilo. Com um suspiro, Ana se levantou e tentou calcular a melhor forma de segurar o tapete. Foi então que um objeto chamou sua atenção. Havia caído do tapete e agora estava sobre o piso novo, brilhando de forma indiscreta. Ana se agachou, surpresa, e o recolheu. Era um medalhão de ouro com corrente. Como havia parado ali? A mulher examinou a borda do tapete e percebeu que na parte de trás havia uma pequena bolsinha costurada, rasgada de um lado. Provavelmente foi essa bolsinha que havia prendido no prego do depósito. Mas que medalhão era esse? De quem era? Ana o virou nas mãos. Encontrou um minúsculo botãozinho. O medalhão se abriu. De um lado, a foto de uma moça muito parecida com ela. Do outro, um marinheiro corajoso com boina e camiseta listrada. E uma inscrição ao redor: Natália e Pedro, juntos para sempre. Na foto da moça, Ana reconheceu imediatamente sua mãe, cujo nome era exatamente Natália. Mas quem era aquele jovem? Seria seu pai? A conjectura tirou o fôlego de Ana.
Afinal, seu sobrenome de pai era Pedrosa, filha de Pedro. A mulher já não pensava mais no tapete. Empurrou-o para a parede do corredor, tirou o casaco e as botas e foi para a sala. Sentou-se atordoada no sofá, continuando a examinar o medalhão. Que descoberta! E o que fazer com isso agora? A vida inteira ela havia se perguntado quem era seu pai, e ali, ao que parecia, estava a foto dele. O restante da noite, Ana passou em estado de confusão. Quem havia escondido o medalhão? A avó ou a mãe? E por que escondiam? Qual era a necessidade? A mulher colocou a chaleira para ferver várias vezes, mas esquecia de fazer o chá. Aquecia de novo. Mal notou que havia comido um pedaço de embutido e um queijo, tudo maquinalmente, com os pensamentos em outro lugar. Ela havia acabado de descobrir algum segredo, só que não conseguia entender qual. Se era mesmo seu pai, seria possível encontrá-lo? Com uma fotografia minúscula de quase 50 anos. Ana examinou o medalhão novamente e só agora percebeu que a peça claramente não era de ouro barato. Parecia uma joia antiga. E se fosse assim, talvez fosse possível descobrir onde havia sido fabricada. Em suma, no Dia Internacional da Mulher, Ana decidiu que iria a um avaliador de joias. Ainda não tinha certeza se estariam abertos no feriado. Adormeceu assim em estado de confusão. De manhã, a campainha a acordou. Enrolada em uma manta, despenteada e mal dormida, ela foi abrir a porta. Quem apareceu num dia de folga? Na soleira estava Marcelo com um buquê de rosas vermelhas, as preferidas dela, com ar culpado e perdido, mudando o peso de um pé para o outro. "O que você quer?" Ela resmungou em vez de cumprimentar. "Bom dia, Ana. Feliz feriado." Marcelo lhe estendeu o buquê e deu um passo em direção ao corredor. "Obrigada, claro", disse Ana com uma careta, mas aceitou o buquê. "Mas o que você vem fazer aqui tão cedo? Sua jovem esposa e o filho, cadê?" "Ana, eu queria conversar", disse o ex-marido humildemente com um olhar de cachorrinho. "Que interessante." Ela deu de ombros, pensou por um segundo e recuou. "Bom, pode entrar." Marcelo não precisou ser convidado 2 vezes. Entrou apressado. Ana foi para a cozinha tentando não olhar para o ex, que se acomodou num banquinho, entrelaçou as mãos e as prendeu entre os joelhos. "Igual a um cachorrinho mesmo", observou Ana para si mesma, ligando a chaleira. Era curioso. Não sentia absolutamente nada por ele, como se fosse um estranho qualquer, e não o homem com quem havia vivido tantos anos e com quem tinha uma filha. "Ana, eu quero pedir perdão por tudo", disse Marcelo afinal com a voz rouca. Depois, mais firme. "Fui muito culpado com você." "Já passou", respondeu Ana com indiferença, colocando as rosas no vaso. "O passado não volta." "Não volta", repetiu Marcelo e com calor acrescentou. "Mas poderíamos tentar começar de novo. Prometo que desta vez tudo seria diferente. Desta vez..." Ela o olhou surpresa. "E o que sua atual esposa acharia disso? Será que ela, como eu, vai aguentar tudo calada? Vão viver pela criança também?" "Não tem mais esposa nem criança", respondeu Marcelo com a voz sufocada. "Como assim?" "Ana, eu me divorciei. Ela me enganou." "Ah, foi ela que te enganou." Ana riu nervosamente. E Marcelo, sem se intimidar com a ironia dela, continuou a contar. A jovem esposa, sua Letícia, havia tido um filho de outro homem. A traição veio à tona quando Marcelo verificou o tipo sanguíneo da criança. Num impulso de desconfiança, consultou o prontuário do bebê. E com o seu próprio tipo sanguíneo, era impossível que aquela criança fosse sua. Claro que se seguiram as discussões com a esposa, que acabou confessando ter tido um caso passageiro com um colega cirurgião chamado Vitor. Mesmo jurando que fora um erro, um momento de loucura, Marcelo não acreditou. O próprio Vitor, quando confrontado, admitiu o relacionamento com Letícia e acrescentou que não se oporia a continuá-lo, não fosse ela a esposa de Marcelo. Uma situação um tanto constrangedora. "Pedi demissão da unidade de saúde. Não consigo ver esse Vitor todo dia", contou Marcelo torcendo os dedos.
Fui trabalhar numa clínica particular e fico me perguntando por que não fiz isso antes. Ana, lá vou ganhar muito mais e o horário é mais tranquilo. E lá também tem doutoras e enfermeiras jovens e bonitas, acrescentou Ana com sarcasmo. Ana, juro que mudei, exclamou Marcelo, olhando para ela com súplica. Passei por uma transformação interior nesse tempo. Entendi que além de você, não preciso de ninguém no mundo. Temos uma filha. Sim, uma filha, disse Ana pensativa. Eu tive dela com certeza de você. Mas sabe, Marcelo, algo se apagou dentro de mim. Não quero mais nada. Ana, não estou com pressa. Pense bem. Talvez... Vai querer chá? Ela respondeu no mesmo tom monótono. O ex acenou que sim, sem questionamentos. Depois ficou lá tomando chá com geleia. Ana também tomava a sua xícara, olhando de vez em quando para aquele galante envelhecido. Estava visivelmente sofrendo. E ela tentava se manter indiferente. Mas não era bem isso o que sentia por dentro. Estranhamente, na véspera, ela havia voltado para casa arrasada, sentindo que ninguém precisava dela e que a vida havia acabado. E agora, ao que parecia, a vida lhe dava uma nova chance de ter uma família. Mas não. Com esse homem ela não queria nada. Era o que se dizia. Era o que precisava continuar acreditando. Ana virou o rosto para a janela, olhando pensativa para as árvores ainda úmidas e o movimento lá fora. Por um instante, uma lembrança antiga atravessou sua mente. Marcelo nos primeiros anos, atencioso, presente, sorrindo para ela. Ela sacudiu a cabeça. Isso era o passado. E o passado tinha um preço que ela já havia pago caro demais. Marcelo disse algo. Ana não ouviu de imediato. Virou-se com um olhar interrogativo. Disse que você fez uma bela reforma. Chamou equipe? Ele repetiu. Estava mais animado agora, mais à vontade. E no olhar havia algo proprietário que a incomodou. Não, fiz eu mesma. Paulinha e Daniel apareceram na hora certa e ajudaram. Só as portas foram com especialistas. Que capricho, ficou muito bom. Não imaginei que nosso apartamento pudesse ficar assim tão aconchegante. Antes não estava aconchegante? Ele se embaraçou. Não, eu não quis dizer isso. Você sempre foi uma ótima dona de casa, esposa e mãe. Eu é que nunca dei valor. Pelo menos agora percebeu, respondeu Ana da forma mais seca que conseguiu. Mas dentro dela algo se mexeu, e ela preferiu não nomear o quê. Obrigada por ter parabenizado, mas está na hora de ir. Você está esperando alguém? Ele se preocupou. Sim, Ana mentiu sem pestanejar. Tenho um encontro hoje. Ah, se é assim, murmurou Marcelo. Desculpe o incômodo. Vou indo. Mais uma vez me perdoe. Entendi que não tenho mais lugar na sua vida. Exatamente. Ele se levantou, saiu da cozinha e de repente rumou para o lado dos quartos. Só quero ver mais uma vez como ficou tudo, disse de passagem, desviando o olhar com culpa. Ana cruzou os braços e se apoiou na parede do corredor. Ficou esperando, sem muita paciência. Tó, ouviu ele exclamar admirado da sala. Isso você não tinha antes. Ana entrou no cômodo. Na mesinha estava o medalhão. Marcelo estava perto, olhando para ele de cima, sem ousá-lo pegar. Ana, isso é ouro, uma peça muito valiosa. De onde veio? Que diferença faz para você? Foi um presente, ela disse secamente. De quem deve vir te visitar? Exatamente. Ana, tome cuidado. Quem dá presentes assim também pode cobrar caro. Marcelo a olhou com uma preocupação que ela não pediu e não queria. Vou levar em conta. Agora vai embora, respondeu Ana claramente irritada. Já estava pesando demais aquela presença. Era a tensão de ocasião. A última coisa de que precisava era da preocupação de quem havia feito questão de não se preocupar com ela por anos. Ainda bem que não havia contado de onde vinha o medalhão. Marcelo não disse mais nada. Acenou ao se despedir, no corredor colocou o casaco, calçou os sapatos e foi embora, murmurando algo como, cuide-se. Ela apenas suspirou fundo em resposta. Por dentro, não era bem indiferença. Era uma mistura confusa de mágoa antiga e algo que ela preferia deixar bem guardado. Marcelo foi embora.
Ela ainda ficou sentada por um bom tempo na cozinha, tomando chá frio, olhando para o buquê. Vontade de chorar, mas se segurou, sem mais lágrimas por causa do ex. Ele não era ninguém para ela. Ou pelo menos era o que ela precisava continuar acreditando. Depois o genro ligou. A filha, conhecidas, colegas, todos parabenizaram Ana de coração. Às mulheres ela também mandou cumprimentos. Não esperava que o telefone ficasse tão ativo naquele dia. Depois do almoço, ela pegou o embutido, o queijo e mais algumas coisas das compras do dia anterior, junto com a garrafa de espumante, sentou-se na frente da televisão e ficou bebendo, comendo e assistindo a filmes antigos. O humor foi melhorando aos poucos. Só de vez em quando o olhar caía no medalhão, e de imediato surgiam perguntas na alma. Não, hoje definitivamente não iria buscar as respostas. Mais tarde. Mesmo assim, depois do feriado, Ana pegou o medalhão e foi até um avaliador de joias. Escolheu aquele que, segundo a internet, tinha um especialista de confiança na área. Uma peça muito interessante, disse o avaliador, examinando o medalhão com cuidado. Depois olhou para a mulher com curiosidade. Senhora, e de onde vem esta peça? É uma herança, respondeu Ana prontamente. E tem documentação? Tenho, mentiu ela, percebendo que era melhor não entrar em detalhes. Mas não sei dizer quanto vale agora. Parece antiga. E gostaria de saber onde poderia ter sido feita. O avaliador rodou o objeto nas mãos, pensativo, abriu-o, olhou brevemente para as fotos e voltou o olhar para Ana. Por enquanto não consigo determinar o preço nem a origem. A gravação foi feita posteriormente. Isso desvaloriza a peça, mas ainda assim é muito interessante. Se a senhora quiser deixar aqui, posso investigar com mais calma. Ele disse após uma pausa. Algo no tom dele inquietou a mulher. Havia um interesse ali que ia além do profissional. Um olhar calculista que ela não soube explicar, mas sentiu com clareza. Ana sacudiu a cabeça negativamente. Não, obrigada. Não preciso disso. Para mim, este medalhão é apenas uma lembrança. O principal é saber que não é uma bugiganga barata. Agradecendo, Ana saiu, mas com uma sensação estranha de apreensão que não a abandonou. E depois, durante todo aquele dia, trabalhando com as clientes, não conseguia se livrar de uma inquietação. A imagem do avaliador ficava diante dos olhos, um velhinho de olhar penetrante. A voz rangida dele ecoava na cabeça. De onde vem esta peça, senhora? Ao chegar em casa, a primeira coisa que Ana fez foi esconder o medalhão de volta no tapete, costurando bem a bolsinha. Depois devolveu o tapete ao depósito, que ficasse lá por enquanto. O instinto lhe dizia que era a decisão certa. Mesmo assim, os pensamentos sobre o pai não a largavam. Talvez ele ainda estivesse vivo. Ela foi passando na memória todos os parentes que poderiam ajudá-la a levantar aquela cortina de mistério. Lembrou da tia Lúcia, que morava no interior. A tia era prima de segundo grau de Natália, a mãe de Ana, e ao que parecia se davam bem na juventude. Lúcia havia morado na cidade estudando confeitaria. Depois foi para os pais, casou-se, trabalhou a vida toda no restaurante de uma cooperativa rural. Provavelmente ainda estava viva, já que os poucos parentes não haviam dado nenhum sinal, e na família ligam apenas quando algo acontece. A própria Ana não tinha contato com a tia há muitos anos. Tinham se visto no funeral da mãe. Depois trocaram ligações por alguns anos, felicitações nos feriados, mas nos últimos anos haviam se afastado completamente. Ana discou o número dela, mas caiu no silêncio. Decidiu ir pessoalmente, e no fim de semana seguinte, viajou para o interior. A cidade do interior ficava a uns 100 quilômetros. Chacoalhando num ônibus empoeirado, a mulher estava muito nervosa sobre como seria o encontro. E se a tia não a reconhecesse e não quisesse nem conversar? O ônibus chegou quando o sol de começo de primavera já descia em direção ao horizonte. Ana desceu no ponto com uma pontada de ansiedade, sabendo que se a tia a mandasse embora, teria que passar a noite na rua. O próximo ônibus só vinha pela manhã. Ela havia estado naquela cidade do interior ainda na escola e ainda lembrava mais ou menos o caminho.
A casa da tia Lúcia deveria ser a segunda de uma das extremidades da rua, do lado direito. Ao se aproximar, ficou parada, desconcertada. Era o lugar certo, mas parecia diferente. Antes havia uma casa simples com cerca de madeira e portão de tábua. Agora, uma casa de alvenaria com telhado novo e um portão de ferro. Ana apertou com hesitação a alavanca do portão. Cedeu. Entrou no quintal. Era fácil perceber que os donos viviam com prosperidade. Uma garagem espaçosa, galpões bem feitos. De um canil veio uma voz grave de cachorro. Ana recuou ao ver um cão enorme. Nesse momento, a porta da entrada se abriu e apareceu um homem alto e robusto, de uns 50 e poucos anos. — O que deseja? Perguntou ele com simpatia, limpando o canto da boca. — Boa tarde. Aqui morava a tia Lúcia. Eu sou Ana, a sobrinha de segundo grau dela, respondeu a mulher com timidez. Sobrinha, diz? O homem sorriu. A Aninha seria. Seu Sérgio. Ana ficou boquiaberta. Era o filho da tia Lúcia. Com ele, ela se conhecia de quando ia visitar com a mãe. Ana lembrava que ele a ensinara a nadar no lago da região e a levara à mata para catar frutas. Depois de terminar o ensino médio, foi para o exército. Depois trabalhou no norte. E o que havia acontecido depois, Ana não sabia. Eles não tinham mais contato. É, a Aninha mesma, sorriu Sérgio. Cresceu, claro. Entra, minha mãe está em casa. A gente acabou de se sentar para jantar. Logo, Ana conheceu a família de Sérgio. A esposa Tamara, uma mulher acolhedora, o filho Olavo, já adulto. Descobriu que Sérgio, depois do norte, havia voltado para a terra natal e aberto uma fazenda. Os negócios iam muito bem. Reformou a casa e a mãe morava com ele. Ana esperava encontrar a tia Lúcia como uma velha bem idosa, mas ela, com mais de 70 anos, parecia bem jovial. Miudinha e animada, reconheceu Ana imediatamente. Nossa, como você é parecida com sua mãe, dizia a tia, abraçando-a. Depois de muita conversa e reencontro, prometeram retomar o contato e não se perder mais. O número antigo de telefone havia sido trocado há tempos, por isso Ana não havia conseguido falar. Tia Lúcia, na verdade eu vim por um assunto. Ana finalmente confessou, quando o restante da família se dispersou, e elas duas foram para o quarto da tia. Eu percebi. A velha acenou com a cabeça. Conta o que aconteceu. Tia Lúcia, a senhora foi amiga da minha mãe na juventude. Só a senhora pode me ajudar. Ela nunca lhe disse nada sobre meu pai? Quem é ele? Onde mora? Ou morava? Por que você de repente quer saber isso? A tia a olhou com curiosidade. Viveu a vida toda tranquila e agora se lembrou. É que aconteceu uma coisa, sabe? Encontrei uma foto dele com minha mãe. Percebi que ele estava de fantasia de marinheiro. E só. A mãe nunca me contou nada sobre ele e eu gostaria de saber. Que foto? A velha ficou tensa. Ana hesitou um pouco e confessou que havia encontrado o medalhão com as fotinhas e a inscrição. Ah, medalhão, repetiu a tia Lúcia, franzindo os lábios. A voz mudou de repente. Ficou mais dura. E a própria velhinha pareceu encolher toda de tensão. Ficou em silêncio, claramente pensando em algo. Ana também não ousava continuar. Ficou esperando. Seu pai não era marinheiro coisa nenhuma, disse afinal a velha. Era um golpista, um vigarista de mão cheia. Usava fantasias e disfarces para enganar as pessoas, de marinheiro, de médico, de agente da lei, do que precisasse. É por isso que sua mãe ficava calada a respeito. Era uma verdade que ela não sabia como contar. Golpista? Mas na foto ele está de farda de marinheiro. Como assim? Ana ficou boquiaberta. Se fantasiou de marinheiro para conquistar sua mãe e tirou foto. Era o jeito dele, nada era verdade. Franziu a tia. Depois, um pouco relutante, contou a história. A jovem enfermeira Natália um dia conheceu um tal de marinheiro no calçadão. Estava passeando com amigas quando ele apareceu. Simpático, falante, cheio de lábia. Natália nem percebeu quando ficou para trás do grupo, na companhia do novo conhecido. Pedro contava piadas, a oferecia sorvete. Tomavam limonada.
tudo muito agradável na aparência. Naquele primeiro encontro, ele contou que era marinheiro de um navio parado no porto por uma semana. Mais uma mentira bem contada. Natália ficou completamente encantada. Provavelmente foi nessa época que tiraram a foto no calçadão. E depois as imagens foram reduzidas para o tamanho do medalhão. Mas isso ninguém mais saberia com certeza. Lúcia soube do pretendente da prima. Natália mesma lhe contou que havia se apaixonado à primeira vista. Lúcia invejou um pouquinho. Que sorte a da prima. Durante uma semana eles se encontraram, passearam por parques e pelo calçadão, foram ao cinema. Depois Pedro partiu, prometendo escrever e voltar em alguns meses. Menos de 2 semanas depois, Natália o viu de novo na cidade. Desta vez ele usava um jaleco branco, se passando por médico, andando com uma maleta como se estivesse fazendo visita domiciliar. Natália correu até ele, mas ele recuou, colocou o dedo nos lábios e foi embora apressado. Natália ficou sem entender nada, mas naquela mesma noite, Pedro a esperou em frente de casa e inventou mais uma história. Disse que era agente secreto da polícia e que precisava assumir diferentes disfarces para desmascarar criminosos. Marinheiro, médico, o que fosse necessário. Ingênua e apaixonada, Natália acreditou mais uma vez. Perdoou a mentira. Continuaram a se ver. Logo a mãe de Ana, Elizabeth, soube do romance da filha. Certa vez, encontrou o rapaz no próprio apartamento. Elizabeth entendeu que Natália não passava o tempo com aquele homem só lendo livros. Expulsou-o, deu uns tapas na filha pela primeira vez na vida, depois chorou por isso. E Natália também, insistindo que a mãe havia exagerado e que ela e Pedro logo se casariam. Elizabeth não acreditava. O jovem lhe parecera muito escorregadio. Proibiu a filha de vê-lo. Mas Natália obedeceu. Algum tempo depois, Pedro deu a ela o medalhão com as fotos. «Mãe, veja, olhe!» exclamava Natália feliz, mostrando a joia para Elizabeth. «O Pedro me deu. Ele me ama de verdade. Se não sentisse nada por mim, daria um presente tão caro?» «É exatamente isso que me preocupa», respondeu Elizabeth naquele momento. A joia era claramente muito valiosa. Com que dinheiro aquele jovem a havia comprado? Era tão bem pago assim nessa tal polícia secreta? «Natália, largue-o enquanto é tempo e devolva este medalhão, ou eu o jogo fora». Natália ficou com medo das palavras da mãe e por um tempo entregou o medalhão para Lúcia guardar. Ela confiava na prima como em si mesma. Lúcia, que na época morava num quarto alugado na casa de uma senhora, escondeu bem. Colocou num pote e enterrou debaixo da goiabeira, num canto que a dona do quintal nunca frequentava. E então aconteceu o pior. Natália foi convocada à delegacia. E lá ela soube de tudo. Acontece que na véspera havia sido preso um golpista reincidente. Alguém que entrava facilmente na confiança das pessoas, usando diferentes disfarces e identidades falsas. Marinheiro, médico, agente da lei, Pedro era capaz de se transformar no que fosse preciso para aplicar seus golpes, e tinha sido preso em flagrante. Natália havia sido convocada porque os policiais a viram sendo acompanhada por ele até em casa. Ela foi interrogada, investigada, para saber se era cúmplice. Natália só chorava. No final, os policiais acreditaram que ela não tinha nada a ver com aquilo e a liberaram. Mas ela mentiu um pouco. Quando perguntaram se Pedro havia lhe dado presentes de valor, respondeu que não. Simplesmente não queria entregar o medalhão. Apesar de tudo, continuava amando Pedro. Quando Elizabeth conversou com a filha, também se lembrou do medalhão e perguntou se ela havia se livrado dele. E então Natália confessou que o havia dado a Lúcia para guardar. Elizabeth ficou calada, mas no dia seguinte foi até Lúcia e exigiu o medalhão de volta. Lúcia, que já sabia de tudo, entregou sem reclamar, porque queria aquela confusão. E Elizabeth realmente havia planejado jogar o medalhão fora, mas por algum motivo não o fez. E só ela poderia ter escondido a joia no tapete com tanto capricho. Afinal, Natália acreditou até o fim da vida que a mãe havia se livrado do medalhão. Quando Natália percebeu que estava grávida, ficou calada por muito tempo.
Não confessou nada à mãe. Tinha medo de que ela exigisse o pior. Mas Elizabeth, quando intuiu tudo com seu instinto feminino, apenas abraçou a filha e disse com calma: "Tudo bem, filha. Vamos criar o bebê e ele será só nosso." E assim foi. Ana cresceu com o amor e o carinho das duas pessoas mais queridas do mundo. E Pedro, o que foi dele ninguém sabe ao certo. Natália o amou assim mesmo, o idiota, ficou esperando por ele. Depois, foi à delegacia descobrir onde estava e como estava. Disseram que havia morrido na prisão. "É isso", concluiu a tia Lúcia. Ana ficou em choque. Não era bem essa a verdade que esperava encontrar. Mas o que fazer? Ela era do jeito que era. Passou a noite na casa dos parentes. De manhã, Ana partiu. Convidou os parentes a passarem por ela quando fossem à cidade. Parentes não devem se afastar assim. Quando Ana abriu a porta do seu apartamento, ficou boquiaberta. Tudo estava de cabeça para baixo. Todas as portas de armários abertas, roupas espalhadas pelo chão, móveis afastados da parede, seus amados cactos derrubados, vaso quebrado. No depósito, também havia uma bagunça total. O tapete estava no corredor de entrada. Ana se lembrou da bolsinha secreta. Era o que parecia. A costura estava rasgada, o medalhão havia sumido. A mulher chamou a polícia. Claro, a primeira pergunta foi o que havia sumido. "Só o medalhão", respondeu Ana, olhando ao redor para a destruição. Estava tão magoada e tão indignada. Seu apartamento recém-reformado parecia um campo de batalha. Que medalhão? O investigador se interessou. Ana contou como havia encontrado aquela joia de ouro recentemente. Depois, pensando um pouco, explicou como ela havia chegado à família. O investigador ficou ainda mais interessado e prometeu apurar tudo. Ao mesmo tempo, aconselhou mais cuidado com achados desconhecidos e com pessoas que mal se conhecia. "Em qual avaliador de joias você foi?" perguntou o investigador no final. Ana disse o nome e ficou muito surpresa. Será que o avaliador estava envolvido em tudo aquilo? Lembrando da sua apreensão depois daquela conversa, concordou silenciosamente com o investigador. Era bem provável. Quem mais sabia do medalhão? Não tinha motivo para suspeitar dos parentes do interior. "Fique tranquila", disse o investigador antes de sair. "Vamos verificar o paradeiro desse avaliador e monitorar qualquer movimentação suspeita nas proximidades do seu endereço. Se algo acontecer, acione imediatamente." Menos de 1 hora depois da saída da polícia, a campainha tocou de novo. Era Marcelo. Ana havia ligado para a filha depois do ocorrido e contado tudo, e Paulinha já havia avisado o pai. Ele veio correndo. "Ana, você está bem?" perguntou ele agitado, parado na porta. "Estou. Só que agora vou ficar arrumando tudo isso até de noite", respondeu ela tristemente. "Deixa eu ajudar. Você, Marcelo, quando você me ajudava em casa", disse ela com um sorriso amargo. "Agora vou ajudar", respondeu ele e entrou sem ser convidado. Imediatamente tirou o casaco e os sapatos e começou a arrumar as coisas, empurrar os móveis de volta. Ana ficou parada, olhando para ele. Uma suspeita surgiu de repente na alma. Marcelo também havia visto o medalhão. Mas não, isso era longe demais. Marcelo era um conquistador, mas não um criminoso. Pelo menos disso ela tinha certeza. Terminaram de arrumar tudo bem depois da meia-noite. Durante o trabalho, foram trocando palavras aqui e ali, mais por necessidade do que por vontade. Ana dizia a si mesma. Ele era atencioso, organizado, e a cada móvel colocado no lugar, ela se permitia respirar um pouco mais fundo. Mas não era reconciliação. Era cansaço. Era a situação. Era só isso. Ou era o que ela insistia em acreditar. "Vamos comer alguma coisa?" "Os bandidos não esvaziaram a geladeira", disse Marcelo, colocando o último livro na prateleira. "Parece que não", Ana respondeu, já sem energia para resistir à conversa. Só que não tinha preparado nada. Embutido e queijo serve? Agora nem um pedaço de pão amanhecido eu recusaria, respondeu Marcelo humildemente. Mas com pão pode ter problema. Faz tempo que raramente compro. Mas o grupo B de vitaminas?
Não, Ana, pão é necessário. Mas vocês médicos ficam dizendo que pão é prejudicial. Ela brincou quase sem querer. Prejudicial é quando se devora um pão inteiro de uma vez. 2 pedacinhos só fazem bem, respondeu Marcelo, já indo para a cozinha. Depois ficaram sentados à mesa da cozinha, comendo embutido com pão, bebendo o vinho que havia sido comprado para o feriado e foram conversando, lembrando os primeiros anos juntos, o nascimento da filha, depois ficando tristes. Por que tudo havia tomado aquele rumo? Marcelo se culpava por tudo, e desta vez Ana o deixou falar. Ela mesma foi se pegando numa reflexão desconfortável. Talvez não devesse ter sido tão paciente todos aqueles anos. Se tivesse reagido mais cedo, com mais firmeza, talvez ele não tivesse chegado tão longe. E talvez ela não tivesse chegado tão exausta. Ana, será que tentamos mesmo começar tudo de novo? Marcelo trouxe de volta o assunto. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a mesa. Dentro dela havia uma guerra silenciosa, a mágoa de anos de um lado e algo que ela não sabia mais nomear do outro. Depois, ergueu os olhos para ele. Não sei, Marcelo, e não preciso saber agora. Ele apenas acenou com a cabeça, respeitando o limite. Naquela noite eles dormiram separados. Ela na sua cama habitual, ele no quarto da filha. E por muito tempo nenhum dos dois conseguiu dormir, ouvindo a respiração um do outro. Poucos dias depois, Ana foi chamada à polícia. O investigador informou que, com base na descrição dela, eles tinham identificado o medalhão. Muitos anos atrás, naquela cidade, havia sido roubado um joalheiro. O ladrão era exatamente aquele Pedro, um golpista experiente que usava disfarces variados para se aproximar das vítimas. Entre as peças roubadas constava o medalhão. Tudo havia sido encontrado, menos ele, que havia sumido como em água. A peculiaridade dessa peça era que na face dianteira havia uma esmeralda incrustada, minúscula, mas muitíssimo valiosa. Não tinha pedra nenhuma, disse Ana surpresa, lembrando do medalhão, embora de fato houvesse uma pequena cavidade e umas ramificações. Achei que fosse do design. Provavelmente era ali que a pedra estava encaixada, concordou o investigador, suspirou e acrescentou. Ana, acredito que os criminosos procuravam não só o medalhão, mas especificamente essa pedra. Como encontraram o medalhão sem a esmeralda, concluíram que alguém a retirou e escondeu, e estão convictos de que essa pessoa é você. Por isso não vão parar. Mesmo sem provas, acreditam que a pedra ainda está com você ou em algum lugar que só você sabe. Mas eu não a vi nunca. Entendo. É possível que seu pai a tenha retirado antes de presentear sua mãe com o medalhão. Mas os criminosos não sabem disso e não estão dispostos a aceitar. Então, até que os encontremos, seja cuidadosa. À noite, evite sair na rua. Não abra a porta para estranhos. E saiba que estamos monitorando a movimentação deles. Já temos informações sobre o paradeiro do avaliador e dos possíveis cúmplices. Qualquer coisa fora do comum, acionamos imediatamente. As coisas estão assim tão sérias. Mais do que isso, pelas câmeras da loja em frente, identificamos que os suspeitos do arrombamento são criminosos muito perigosos. Ana saiu da delegacia com o coração apertado. Ela entendeu que tempos difíceis se aproximavam, e por que a avó não havia jogado fora aquele maldito medalhão quando o tomou de volta da tia Lúcia. Na delegacia, a esperava Marcelo. O que você está fazendo aqui? Ana ficou surpresa. Vim te buscar. Conversei com um policial que foi meu paciente. Ele me atualizou sobre a situação. Enquanto não resolverem isso, não vou te deixar andar sozinha. Disse com simplicidade, sem drama. Ana quis reagir com ironia, mas não conseguiu. Havia algo diferente no jeito como ele estava ali, sem promessas exageradas, sem aquele olhar de quem espera algo em troca. Apenas presente. E como você vai fazer isso se você também trabalha? Tirei licença sem remuneração. Ana ficou olhando para ele por um momento. Você é teimoso, sabia? Sempre fui, ele respondeu sem sorrir. E ela não retrucou, mas também não disse que estava bem com aquilo.
Marcelo voltou para o apartamento. Ana deixou claro que era temporário e que aquilo não significava nada além do que era, uma questão de segurança. Ele concordou sem insistir. Ele a levava e buscava no trabalho todo dia. Eles conversavam, viviam sob o mesmo teto, mas Ana mantinha uma distância cuidadosa, como quem ainda não sabe se pode confiar no próprio coração. Ana saiu do salão e se dirigiu ao ponto de ônibus. De repente, um carro velho parou ao seu lado. Antes que ela conseguisse reagir, um homem corpulento saltou do carro e a empurrou para dentro do veículo. Ela não teve tempo nem de gritar. Já dentro do carro, viu o velhinho avaliador de joias. O automóvel arrancou. Ana, apavorada, olhava para seus sequestradores. Eram 3, o velho, um grandalhão ao lado dela e um motorista magricelo que fumava o tempo todo e ficava olhando para a mulher pelo espelho. Quem são vocês e o que querem? Ana conseguiu dizer afinal. Senhora, já nos encontramos antes. Vejo que a senhora também me reconheceu, disse o velho com a voz rangida. Então sejamos francos. Quero muito pouco da senhora. Devolva o que não lhe pertence. Mas eu não tomei nada de ninguém. Não discuto isso. Foi seu pai, Pedro, quem tomou. Está falando do medalhão? Mas ele está com vocês. Foram vocês que arrombaram meu apartamento, exclamou Ana. Perspicaz, resmungou o grandalhão. De fato, senhora, desculpe-nos pelo inconveniente, disse o velho, a voz endurecendo. Encontramos o medalhão, sim, mas a pedra não estava lá, e sabemos que alguém a retirou. Estamos convictos de que foi você, ou que você sabe onde está. Eu nunca vi essa pedra na vida. Isso é o que a senhora diz, mas nós não acreditamos. Seu pai tirou aquela esmeralda do medalhão antes de presentear sua mãe, e em algum momento alguém escondeu esse segredo. Você é a única que pode nos levar até ela. Eu juro que não sei de nenhuma pedra, insistiu Ana com a voz tremendo. Então vamos ter uma conversa mais longa, disse o motorista, acelerando em direção à saída da cidade. No mato, com calma. Para que o mato? Ana sussurrou aterrorizada. Lá você vai se lembrar melhor, sorriu o grandalhão. E então o motorista começou a xingar e a manobrar freneticamente. Em seguida, ouviu-se uma batida surda. Ana viu que um carro familiar havia bloqueado a via. Era o carro de Marcelo. Ele vinha acompanhando o trajeto dela, à distância desde que ela saíra do salão, como havia combinado com a polícia naquele dia. Qualquer movimentação suspeita, eles agiriam em conjunto. Ao ver Ana ser empurrada para dentro do veículo, Marcelo ligou imediatamente para o investigador e passou a seguir o carro mantendo contato. A polícia já estava a postos quando ele bloqueou a via para ganhar tempo. O motorista saltou e foi para cima de Marcelo com os punhos, mas Marcelo já havia saído do veículo e segurou o impacto. Segundos depois, uma sirene rasgou o ar, e em instantes havia um grupo de intervenção policial cercando o carro. Os criminosos foram capturados. Marcelo apertava contra si a Ana, que mal conseguia se firmar de pavor, e ela não resistia. Pelo contrário, fechou os olhos e ficou ali, encostada nele, sentindo o coração desacelerar aos poucos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que havia esquecido como era, a sensação de ser protegida por alguém que escolheu estar ali. Eles ficaram parados ao lado do carro em silêncio. Marcelo, que imprudência, disse o investigador ao se aproximar. Por que arriscou seu carro assim? O conserto vai sair caro. É só um carro, respondeu Marcelo com voz abafada. A gente tinha combinado que eu ficaria de olho nela. Quando vi o sequestro, liguei na hora e fui atrás. Não ia deixar o carro sumir antes da polícia chegar. Seu marido é um herói. O investigador sorriu. Ana não respondeu nada, apenas se apertou ainda mais contra ele. Depois, tudo foi esclarecido. O velho, cujo nome era Paulo, há muitos anos havia participado do roubo ao joalheiro junto com Pedro, fazendo a vigia. Era ele o informante, pois já entendia bem de joias na época. Quando Pedro foi preso, Paulo sumiu, evitou a cadeia por pouco e ficou quieto por muitos anos.
Trabalhou como avaliador de joias, mas nunca esqueceu aquele roubo. E sabia que o medalhão, o objeto pelo qual todo o roubo havia sido armado, nunca tinha sido encontrado entre as peças recuperadas. Por sinal, por causa do medalhão, Pedro foi eliminado na cela por indicação de Paulo. Exigiam que ele dissesse onde havia colocado a joia, mas o idiota não disse nada. Quando a jovem mulher apareceu com o medalhão, Paulo o reconheceu imediatamente. A pedra estava ausente. Lá estavam as fotos e a inscrição que Pedro havia mandado gravar. O medalhão em si já valia, mas a esmeralda era o verdadeiro objetivo. Paulo concluiu que Pedro havia retirado a pedra antes de dar o medalhão à amada, e que em algum momento da história alguém havia descoberto onde ela estava. Ana havia apresentado o documento na avaliação, então Paulo descobriu onde ela morava. Percebeu que era filha de Pedro e ficou convicto de que a pedra estava com ela, ou que ela sabia onde estava. Entre seus conhecidos criminosos, encontrou ajudantes. Eles arrombaram o apartamento, reviraram tudo, mas encontraram apenas o medalhão, sem a esmeralda. Mesmo assim, não desistiram. Convencidos de que Ana escondia a verdade, decidiram forçar uma confissão, e por isso a sequestraram. Os criminosos foram condenados a penas pesadas, e Ana e Marcelo, aos poucos, foram encontrando um novo caminho. Não foi de uma hora para outra. Foram dias de convivência cuidadosa, de conversas que iam fundo demais para serem fingidas, de pequenas escolhas que nenhum dos dois nomeava. Ana resistia como podia, mas havia algo que o tempo e a mágoa não tinham conseguido apagar completamente. Marcelo trouxe de volta o que havia levado. A verdade é que metade das coisas eles jogaram fora juntos, inclusive o tapete. Decidiram recomeçar do zero, desta vez sem traições, sem meias-verdades, sem silêncios que custam caro demais. Tinham passado por muita coisa antes de entender que não estavam bem um sem o outro. Quem mais comemorou por eles foi a filha. Paulinha ficou feliz que os pais estivessem juntos de novo, afinal eram um casal perfeito. Algum tempo depois, Ana por fim realizou seu plano. Abriu um pequeno salão de beleza, e o marido a ajudou. Marcelo até fez um pequeno empréstimo no banco para que a esposa fosse feliz. Agora ele a valoriza e a ama muito, e não precisa de mais ninguém no mundo. Quanto à pedra, ela nunca foi encontrada. Embora Ana tivesse algumas suspeitas. Certa vez Sérgio veio visitá-los na cidade a negócios e trouxe a tia Lúcia junto. Todos ficaram à mesa com animação, conversando. Quando os homens saíram para a varanda, Ana decidiu perguntar: Tia Lúcia, no medalhão que minha mãe lhe entregou para guardar, havia uma pedra? Que pedra? A tia ficou surpresa. Não tinha nada. Disse isso aparentemente com sinceridade, mas os olhos brilharam de forma levemente maliciosa. Ou foi impressão de Ana? De qualquer forma, ela não foi atrás de mais nada. Se aquela pedra havia ajudado alguém na vida, que assim fosse, ela já se virava sem ela. Principalmente porque nunca havia desejado o que era dos outros, mas o que era seu. Isso ela havia aprendido que não devia entregar a ninguém. Não é preciso engolir ofensas por causa de nada nem de ninguém. É preciso tentar resolver as coisas. Talvez não de imediato. Talvez aos poucos, talvez através dos erros. E é preciso aprender a perdoar.